Olá, bem-vindos à aula de Geografia. Aqui é a professora Elaine e antes de ir para o nosso conteúdo, peço que curta e siga o nosso canal. Então, agora vamos aprender sobre o tema domínios morfoclimáticos. O que são os domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum que formam paisagens homogêneas. Esses elementos são o clima, a vegetação, o solo, o relevo e a hidrografia. O geógrafo Aziz Absabe identificou 6 domínios no Brasil. Então, aqui temos os domínios morfoclimáticos do Brasil. Podemos observar que cada cor que está pintada no mapa significa que é o quê? É um domínio morfoclimático. Temos o amazônico, os cerrados, mares e morros, caatinga, araucárias, pradarias e também as áreas de transição. Neste mapa mais ampliado, dos domínios morfoclimáticos, eu peço para que você memorize melhor onde fica e cada estado que está localizado, os domínios morfoclimáticos por meio do mapa. Pause esse vídeo e observe as cores e cada cor correspondente a qual domínio morfoclimático. Isso é muito importante, porque em provas pode cair as informações dos estados e perguntar qual é o clima, qual é o domínio morfoclimático desse lugar. Então é muito interessante, por exemplo, na Amazônia, né? Aqui a gente vê essa cor amarronzada, cor de terra, né? Então, aí você observa que está em cima, né? As cores estariam em cima do mapa que corresponde ao Acre, à própria Amazônia, ao Pará. Então, nos diversos climas morfoclimáticos, domínios morfoclimáticos, você pode observar isso. Então, eu peço que você pause o vídeo e observe cada um deles detalhadamente para que você obtenha o conteúdo de uma forma mais importante. E aqui temos o quê? Entre os domínios que se formam as chamadas zonas de transição, que apresentam características de duas ou mais unidades paisagísticas, são as zonas de transição Mata dos Cocais, Pantanal e Agreste. A gente pode observar no mapa o que são as zonas de transição. As zonas de transição é quando temos um domínio morfoclimático e um outro domínio ao lado, só que não tem como assim, está olhando o mapa, por exemplo, vou até voltar no mapa anterior para explicar melhor. Então, temos aqui o domínio morfoclimático da Amazônia e o domínio morfoclimático do Cerrado. E pode observar que tem uma faixa amarela entre os domínios. Ela não é contínua, onde termina o domínio morfoclimático da Amazônia, se inicia o domínio morfoclimático do Cerrado. Não. Por quê? Porque existe uma zona de transição que aqui no mapa vocês podem observar que ela é amarela. Ela é amarela. Então, por quê? O que isso significa? Significa que há um mix de domínios morfoclimáticos nessa, ou seja, é um mix de elementos da natureza, como vegetação, solos, que você observando o cientista, o aluno ou a pessoa que está aprendendo os domínios morfoclimáticos, se for em prática, vai observar, nossa, aqui tem floresta, tem árvores que são predominantes na Amazônia, mas no Cerrado não tem esse tipo de árvore, mas ao mesmo tempo também tem as plantas rasteiras que são predomínio no Cerrado. Então é isso que acontece
na área de transição. Aí, conforme vai mais se distanciando um domínio morfoclimático na área de transição do outro, aí sim vai surgindo o domínio morfoclimático certo, que no caso é o cerrado, né? Temos aqui o cerrado amazônico, temos a caatinga, né? Temos também mares e morros, entre outros. Então, aí esses domínios prevalecem 3 domínios mais importantes de transição. Né? Transição, as zonas de transição são a Mata dos Cocais, Pantanal e Agreste. Você pode observar que a Mata dos Cocais está aqui em cima no Nordeste, aqui de 2 estados, né? do Você pode observar que está no Maranhão e no Piauí, e aqui mais aqui na ponta do litoral do Nordeste, temos também o Agreste, né, que compreende aqui essa zona de transição. Essas zonas de transições, estas zonas de transições, elas são muito importantes porque ela tem porque ela tem um complexo de misturas das zonas dos domínios que são únicos no Brasil. Elas são únicas. E também temos o complexo do Pantanal, que é um dos mais, né, famosos, até mesmo na TV, né, já mostraram novelas. Complexo do Pantanal Mato-Grossense, que fica aqui entre os 2 estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora vamos saber um pouco melhor das características de cada domínio morfoclimático. O primeiro domínio é o amazônico, né? E as características principais são a floresta equatorial, clima úmido, né, pluviosidade elevada, quente, predominância do clima equatorial, presença de planície amazônica, terras baixas, além de planaltos e depressões nas áreas de borda, presença de bacia amazônica com grande quantidade de rios e elevado volume de água, formada por grande planície inundável, tabuleiros com altitude de até 200 metros e morros baixos com formas arredondadas. A região é formada por matas de igapó, matas de várzea e matas terra firme e são perenes. O que significa perene? Perene é aquela mata, é aquela vegetação que ela não perde folha, ela tem as folhagens o ano todo. Ou seja, em todos os climas, sendo clima verão, inverno, outono, primavera, sempre terá as folhas. E isso é uma característica marcante na região amazônica, que tem um domínio amazônico. Né? E a localização? Né? A localização do domínio amazônico são os estados do Amazonas, Pará, Acre e áreas do norte dos estados de Rondônia, Mato Grosso e além da região oeste do Maranhão. Agora vamos falar um pouco do domínio do cerrado, né? Características principais do cerrado: clima tropical, vegetação predominantemente arbustiva e herbácea, solos poucos férteis em grandes partes do domínio, presença de depressões e planaltos, relevo que apresenta chapadões sedimentares, chapadas dos Guimarães, é um dos destaques do relevo deste domínio. As chuvas se concentram na estação do verão. Né? Aí temos a localização da onde tem o domínio de cerrado, região central do Brasil, estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, área central, Mato Grosso do Sul, área central do Nordeste, Minas Gerais, faixa de centro-oeste, Maranhão Sul, Rondônia e faixa centro-sudeste. Uma curiosidade do porquê as chuvas se concentram mais no verão, nessa região de domínio do cerrado, é porque a região do cerrado é a primeira
é a primeira região que recebe os rios flutuantes. Os rios flutuantes são o quê? É a frente fria vindo da Amazônia, porque no verão intensifica devido à transpiração e evaporação das árvores, das águas, dos rios que contém na Amazônia, fazendo com que os ventos que passam por lá, que são chamados ventos alísios, eles fazem tipo uma barreira que empurra essa massa, esses rios voadores, essa quantidade de nuvens que estão. Essas nuvens que estão com águas evaporadas, elas se deslocam para o interior do continente americano, né, continente América do Sul, e ele desce, né, para a região do Cerrado, que é a primeira região que recebe essa chuva, essa umidade mais forte devido à proximidade da Amazônia. Então, agora vamos falar sobre o domínio de Roraima guianense. Características principais de Roraima: clima equatorial, semiúmido, vegetação de campos e cerrados, presença de depressões e planaltos, dependendo da área, e a fertilidade do solo varia de baixa para alta. A localização, toda a área central do estado de Roraima. Temos aqui uma foto, né? Uma foto muito bonita que tem a paisagem do Monte Roraima. O próximo domínio que vamos observar é o domínio da Caatinga. As principais características do domínio da Caatinga é o clima semiárido, vegetação típica da Caatinga, presença de depressões, solos férteis, secos e de baixa profundidade. Os solos são ricos em minerais, garantindo a fertilidade neste ambiente, por isso, quando chove, as regiões secas se transformam rapidamente e dão lugar a gramíneas e árvores cobertas por folhas. A decomposição da matéria orgânica no solo da Caatinga é prejudicada pelo intenso calor e luminosidade. Possui 2 rios perenes de grande porte e bastante conhecidos, que são o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba e os rios intermitentes. O que são os rios intermitentes? Muita gente não sabe. São aqueles rios que eles não são perenes, ou seja, eles não têm o tempo todo a sua vazante. Vazante é a sua água, aquela água, né, que passa nos rios. Tem um momento, principalmente no verão, eles secam, né? E no inverno, geralmente tem mais chuva no domínio da Caatinga, eles voltam a ressurgir. A localização é a área central da região Nordeste, quase todo o território do Ceará, exceto faixa litorânea, regiões do Centro-Oeste dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, quando parte da região Centro-Oeste e da Bahia, Sudeste e Sudeste do Piauí.